Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje vai ser sobre a cidade de Coimbra. Eu hoje vou tentar dar uma ideia da evolução geral da cidade. É antiquíssima. É claro, está ligada com a foz do Rio Mondego. O tempo em que a foz era em Coimbra é há dezenas ou centenas de milhares de anos, é evidente, porque depois os terrenos foram avançando, e é claro, hoje, Figueira da Foz é que é a foz do Rio Mondego. Mas, de facto, creio que a origem primitiva de Coimbra seria exatamente esse contacto com o Atlântico. Era importante, no tempo céltico, os celtas tiveram ali um papel importante. Depois, nas invasões bárbaras, os visigodos cunharam moeda em Coimbra. Há moedas, não era Coimbra, nessa altura chamava-se Emínio. E há moedas cunhadas em Emínio, o que é muito curioso, porque já, nessa altura, a cidade de Emínio rivalizava com a cidade muito próxima de Conímbriga. Conímbriga é que era a cidade episcopal. Era em Conímbriga que estava a Sé. Era em Conímbriga que estavam os bispos que administravam a região. A verdade é que a moeda era cunhada em Emínio, o que significa uma certa importância da povoação. Acontece que depois, isto é muito curioso, vieram os bárbaros, os alanos, os vândalos, os suevos, onde eles passavam, destruíram tudo e destruíram Conímbriga. Eles destruíram Conímbriga. Ainda hoje, quem lá for, vê vestígios da passagem dos bárbaros. E o bispo mudou. O bispo de Conímbriga mudou para Emínio. Quem tinha que ir a Emínio dizia que o bispo de Conímbriga. E a certa altura, a própria cidade de Emínio passou-se a chamar cidade de Conímbriga. E é o que deu Coimbra de hoje. A cidade de Emínio só entrou definitivamente no domínio cristão com a conquista do rei Fernando Magno no ano de 1064. Repara, em 1064, Lisboa é 1147, é quase 100 anos antes. A Coimbra II é a cidade muito importante, muito importante. O nosso rei Dom Afonso Henriques fez dali a sua capital. É claro, esta palavra capital tem hoje um sentido que não tinha nessa altura. Mas capital queria dizer o sítio onde a corte estava mais permanentemente, onde o rei tinha os seus serviços, a sua chancelaria. Os pais dele estavam normalmente em Guimarães, eram os condes do condado portugalense, Dona Teresa e Dom Henrique, e ele passou a estar em Coimbra. Coimbra estava mais perto da fronteira com os mouros, portanto permitia, numa emergência, acudir com as suas tropas mais rapidamente, mas ele considerava isso a sua terra. Nós, aliás, não sabemos ao certo onde é que o nosso primeiro rei nasceu. É muito provável que fosse em Guimarães, mas não temos nenhum documento perentório
que diga que foi assim. Morreu em Coimbra. A esse primeiro reinado sucede-se o segundo, de Dom Sancho I, depois o de Dom Afonso II, depois o de Dom Sancho II. É esse conjunto de reinados que eu costumo chamar a monarquia românica, porque o estilo arquitetónico que preside aos monumentos construídos nessa época é o estilo românico. O românico difunde-se na Europa por volta do ano 1000 e até ao ano 1200 é tudo românico. O românico nasce da necessidade de consolidar as igrejas, que antigamente, antes do românico, tinham um teto de madeira, mas isso era realmente perigoso por causa dos incêndios. Depois resolvem pôr-lhe um telhado de pedra, abóbadas de pedra, mas evidentemente a pedra pesa muito mais do que a tábua do telhado e foi preciso alterar completamente a estrutura dos edifícios para poder fazer abóbadas de pedra. Isso em Portugal domina também durante estes reinados. Há vários monumentos românicos importantes. Olhem, a Sé Velha de Coimbra, Santa Cruz de Coimbra, onde estou agora, junto dos túmulos dos nossos primeiros reis. Santa Cruz de Coimbra é dos mais antigos monumentos da cidade. O que hoje se vê é já quase tudo manuelino. Santa Cruz foi fundada por Dom Afonso Henriques, destinava-se a ser uma espécie de viveiro dos valores intelectuais do Estado que nascia, era um centro de estudos da maior importância. Ali estudou, por exemplo, Santo António, o nosso Santo António, que fez tanta sensação com o seu saber em Itália. O que aprendeu em Santa Cruz de Coimbra. Estamos agora no claustro Santa Cruz, que é realmente do século XII, e, portanto, é certo que Santo António andou por aqui. Santo António é uma das grandes figuras de Coimbra, mas tem muitas outras. A Rainha Santa Isabel, que é santificada pelo povo ainda antes de o ser pelo Papa. Santa Isabel era considerada pelo povo português Rainha Santa. Ela, de facto, era de uma grande caridade para com os pobres, dava esmolas, dava, e tinha uma devoção especial quando via mendigos muito lazarentos, muito chegados, lavava-lhes os pés e curava-lhes os pés. A Rainha Santa deixou em Coimbra um monumento muito notável. É o convento de Santa Clara a Velha. A Velha, por uma razão, é que há outro convento de Santa Clara, a Nova, porque foi feito mais tarde, foi feito no século XVII. O que se passou foi o seguinte: Santa Clara a Velha estava num terreno baixo. O nível das águas do rio Mondego foi subindo. Imaginem que subiu um palmo por ano, mas a verdade é que atingiu 7 metros. 7 metros, é claro, o convento ficou afogado. As freiras tentaram fazer ainda um andar por cima para mudar o túmulo, estava lá o túmulo da Rainha Santa, mas o único remédio foi fazer outro convento num ponto mais elevado e fazer lá Santa Clara a Nova, onde hoje está este túmulo da Rainha Santa que estamos a ver. Foi mandado fazer por ela própria, como veem está cheia dos emblemas de Aragão, ela nunca se esqueceu de que era aragonesa e impôs-se na história de Portugal como a grande medianeira da paz. Ela, na terrível guerra civil, não estava nem pelo filho, nem pelo pai, era a medianeira. E chegou-se a dar aquele episódio que é conhecido, ali em Alvalade, quando os dois exércitos, o do pai e o do filho eram as tropas do povo,
O do pai eram os filólogos. Já estava a atirar-se com setas e pedradas. Ela atravessa entre os dois contendores e obriga-os a desistir da guerra. Salvou assim milhares de vidas. Isto é realmente ser santo, creio eu. O velho convento de Santa Clara a Velha ficou assim, uma ilhota no meio de um charco, ia-se lá, ouvia-se à volta o coachar das rãs, realmente era inacessível. E uma obra notável da engenharia portuguesa e da arqueologia portuguesa é que conseguiram impermeabilizar toda aquela região, de maneira que as águas do Mondego, embora continuem a ter o tal nível, mas ali não chegam. O convento está outra vez em seco e quem quiser pode ir visitá-lo. Estou a falar no centro de interpretação para as pessoas terem uma ideia do que se encontrou ao retirar essa massa de terras que se foi acumulando e apareceram muitas coisas, sobretudo restos de cozinha. Quando um prato estava partido, deitava para o lixo. Muitas vezes deitava até os dois bocados, o que permitiu depois colá-los. Hoje até nos parece que o prato estava inteiro. E estas paredes do centro de interpretação mostram-nos os pratos onde as freiras comiam, mostram-nos o que elas faziam, mostram-nos os seus alfinetes, mostram-nos o seu viver. O centro de interpretação, nesse sentido, é precioso e até desmente um bocadinho aquela ideia de umas freiras vivendo de uma forma ascética, entregues ao sacrifício, ao jejum e à penitência. Nada disso. Eram umas senhoras que viviam muito bem, a alimentação vê-se que era da melhor. Olhem, a primeira prova de que se comeu peru em Portugal apareceu aqui nos restos de cozinha de Santa Clara a Velha. O Mondego não desceu, continua a ter o seu nível e cobriu os aspectos mais baixos da antiga Coimbra. Os bairros, as casas, os palácios, tudo. Quando ficava a beira-rio. Porque, claro, 7 metros alto, tapou tudo. Não chegou à parte alta, porque Coimbra tinha duas partes, a baixa e a alta. Ainda hoje se diz a baixa e a alta. Simplesmente a diferença que separava a baixa para a alta eram as portas da Almedina. Ainda hoje se vê. Estamos diante delas. Estas portas, que são medievais, era o que separava as duas cidades. A baixa era a cidade dos mercadores, a alta era a cidade dos fidalgos, do clero e dos estudantes quando a universidade esteve em Coimbra. Costuma dizer-se que a universidade em Portugal foi criada pelo rei Dom Dinis, dizem uns, em 1288, dizem outros, em 1290. Porquê essa diferença de 2 anos? É que em 88 o rei escreveu ao Papa a pedir licença para gastar no estudo geral as rendas de alguns grandes conventos. E 2 anos depois, o Papa disse, está bem, está autorizado, mas não funciona lá a teologia. A teologia era então considerada a mais importante das faculdades. Eu não sei se foi 88, se foi 90, porque até pode ter sido antes. É preciso ter em conta que
desde 1245, quem governava Portugal era o rei Dom Afonso III, que veio de Paris. Em Paris havia uma gloriosa universidade e toda a gente sabia que não podia haver progresso sem universidade. E custa muito a crer que Dom Afonso III não tivesse criado algum estudo geral. Agora, a verdade é que Dom Afonso III andou sempre excomungado pelo Papa. O Papa nunca autorizaria Dom Afonso III a ter aqui estudos superiores. E sem ordem do Papa não podia haver estudos superiores. Portanto, é muito possível que funcionassem estudos que só foram reconhecidos pelo Papa quando o rei Dom Dinis, com a concordata dos 40 artigos, fez as pazes com Roma e regularizou as relações da coroa portuguesa com a Santa Sé. Seja como for, o Estudo Geral funda-se em Lisboa, mas está lá só 18 anos, depois volta para Coimbra. Está aqui em Coimbra 30 anos, mas não sei porque volta para Lisboa. Lá os lisboetas voltaram a zangar-se, porque havia a questão dos estudantes, que eram solteiros, e das raparigas, e os estudantes não deixavam em paz as filhas dos honestos burgueses, e portanto volta para Coimbra, e está aqui 23 anos, volta para Lisboa, está lá 160 anos, até que em 1537 o rei Dom João III, e agora já por outra razão, 1537, reparem, é a seguir a 1536. Em 36 vem a bula da Inquisição. Está a uma altura em que o rei está muito interessado em que as ideias heréticas do Lutero, as ideias que estavam a dilacerar a cristandade, estavam a pôr as igrejas do norte da Europa em revolta contra a autoridade romana, o rei está preocupado e não quer que isso atinja as nossas escolas. Então, tira a Universidade de Lisboa, cidade portuária, cidade onde vêm navios da Flandres, vêm navios da Alemanha, vêm navios da Inglaterra, vêm navios cheios de tipos que dizem coisas horrorosas aos olhos da Inquisição, e põe a universidade aqui. Mas o rei dá o seu Palácio Real para sede da universidade. Esta sala, a meu ver, é a mais ilustre sala que há em Portugal. Ela foi paço dos reis da primeira dinastia. Foi aqui que se reuniram as cortes que aclamaram o rei, El Rei Dom João I, primeiro rei da dinastia Davis. Depois, o rei Dom João III, quando fez a grande reforma e pôs a universidade em Coimbra, tinha a ideia de a pôr lá embaixo em Santa Cruz, porque Santa Cruz já era um grande centro de cultura quando a universidade veio para aqui. Muita gente julga que Coimbra é a cidade da cultura porque tem a universidade. Não, é o contrário. A universidade veio para Coimbra porque Coimbra já era o centro da cultura. E era o centro da cultura por causa de Santa Cruz. E desde então a universidade funcionou aqui. A verdade é que a universidade funda-se ao mesmo tempo que a Inquisição. E a Inquisição é um travão constante ao deflagrar das ideias novas. A Inquisição exige uma ortodoxia rigorosa. Isso explica que a nossa universidade, enfim, os grandes nomes da Universidade Portuguesa, no fundo, é o Pedro Nunes. O próprio Garcia de Horta também é um grande nome, mas, olhem, queimaram-lhe nos ossos já depois de ele ter morrido. E há uma nova tentativa de fazer uma grande universidade como Marquês de Pombal. Pombal, em 1772, faz uma reforma, vem aqui com um esquadrão de cavalaria, faz uma grande reforma e faz uma universidade como deve ser. Como o Vernet, no verdadeiro Modo de Estudar, dizia que devia ser uma verdadeira universidade. E ainda hoje muita gente acredita
que essa reforma foi formidável. Nas intenções era, mas não se esqueçam disto. A reforma é de 72. Ora, o Pombal saiu do governo em 77, teve 5 anos. 5 anos foi o tempo de construir o laboratório astronómico, o gabinete da física, o jardim botânico, e além disso Pombal manteve os mesmos professores. Foi vinho novo em odres velhos. Pombal cai em 77, 12 anos depois. É o caso da Bastilha, o país volta a colocar-se numa posição de defesa contra as ideias que vêm de França, contra o pensamento novo, e realmente a nossa universidade só sai desse conservadorismo policial e repressivo com a República. Em todo caso, ninguém pode tirar a Coimbra o glorioso título de lugar da formação dos quadros que dirigiram a nação portuguesa ao longo de toda a sua história. Primeiro em Santa Cruz, depois aqui, nestes espaços universitários. Se não houvesse mais nenhuma razão, bastava isso para vir a Coimbra como quem vem numa peregrinação religiosa até um lugar sagrado. A população estudantil dá uma vida, uma animação e uma alegria à cidade que não se podem descrever, só indo lá. Ainda hoje as pessoas se comovem ao ouvirem as toadas das canções estudantis, como por exemplo a de que Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Outras legendas de Coimbra são o drama de Pedro e Inês, a Quinta das Lágrimas, ainda hoje se vê o sangue da Inês arrebentar daquelas pedras. Outra lenda é de que Camões teria sido estudante em Coimbra. É uma lenda. Camões era pajem e depois escudeiro do Conde de Linhares e da Condessa em São Martinho do Bispo. São Martinho do Bispo, nessa época, ficava diante de Coimbra. Aliás, todo o saber de Camões é o que não se aprende na universidade. É um saber escudeirático, como o descreve tão bem o Francisco de Moraes no seu diálogo entre um escudeiro e um cavaleiro. Para tudo isto, sente-se melhor em Coimbra. É urgente ir a Coimbra, entender Coimbra, pensar Coimbra.